Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 Graus. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se à vontade em consumir o nosso material daqui para frente como um material que já está aí no nosso repertório. E você que já nos acompanha, que já consome os nossos conteúdos, eu quero te pedir muito obrigado pelo apoio. Sendo assim, ajude-nos a levar essa mensagem para o mais longe possível. E eu estou muito feliz porque eu quero dar uma notícia para vocês. A partir de agora, nós estamos trazendo uma nova dinâmica para o nosso canal. Além das entrevistas que já foram feitas, continuarão sendo feitas, nós traremos também uma nova roupagem para o canal, que seriam as temáticas. Eu estou convidando as pessoas que já participaram aqui do canal para voltarem e trazer um tema livre do gosto e da escolha dele. Porém, fazendo um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Sendo assim, nas temáticas, a visão do canal continua como foi nas entrevistas. Nós não estamos aqui para medir quem é melhor, quem é pior, quem sabe mais, quem sabe menos. Sendo assim, evitamos de colocar um julgamento aqui. As pessoas vão estar livres para falar. Então, caso você não concorde com o que a pessoa falou, não tem necessidade de ir lá nos comentários e deixar discussões desnecessárias. E sim, venha aqui e compartilhe conosco aquilo que você entende sobre aquele assunto. Então, recado dado, e agora eu quero deixar uma breve reflexão para que você assista antes do vídeo. E que Deus abençoe você ricamente com o conteúdo deste canal. Estou hoje aqui, mais uma vez, com Joabe Alexandre Camargo. Acertei? Acertou. É um prazer estar aqui novamente, juntamente com você, juntamente com esse povo que te assiste. É um prazer imenso. Pessoal, você deve ter visto aí no início, né? Nós temos aí um vídeo explicando como vai funcionar essa nova temática, essa nova roupagem do canal. Temos ali a nossa reflexão. E eu estou trazendo aqui uma pessoa que já participou, já participou do canal, né? E eu não vou gastar o tempo desse vídeo falando da bio, né, da biografia do Joabe. Eu vou deixar, ou nos comentários, ou aqui no vídeo mesmo, se eu conseguir, já vou deixar um cardzinho ali, para você ser direcionado lá para o vídeo da entrevista do Joabe. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, vai lá, já assiste aqui, já assiste lá, e também já estou incentivando você a maratonar o conteúdo do nosso canal, ok? Eu estou muito feliz, porque essa nova visão do canal, esse novo formato, essa nova roupagem, chame como você quiser, está dando liberdade para essas pessoas voltarem e falar sobre assuntos que elas gostam, assuntos que elas exercem, assuntos que elas querem ministrar, querem ensinar, querem compartilhar com as pessoas. E o Joabe, né, como ele já deixou ali nas chamadas ali no Instagram, já deixou falando ali que ele ia falar sobre louvor, adoração, a diferença do que é louvor, o que é adoração, o que é música, o que é administração, blá, 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 blá. Eu sei que é um assunto bem pesado,
pouco falado na igreja, mas, cara, eu tô aqui ansioso para ouvir o que os Tedes têm para falar. E fala só um pouquinho, cara, a sua caminhada junto ao louvor, no caso, né, porque eu sei que você é o ministro do louvor, para que as pessoas entendam também que você não está vindo aqui de paraquedas querer falar alguma coisa. Na verdade, desde os meus 13 anos eu tocava bateria na igreja. Meu pai é pastor desde que eu me entendo por gente. Eu sempre fui apaixonado por música, embora nunca fui um bom músico, mas eu sempre apreciei muito as boas músicas. Então, assim, eu sempre tive esse prazer relacionado à música. Estou em desenvolvimento dia após dia, né? O primeiro instrumento que eu quis aprender foi o violão, tive uma dificuldade muito grande para pegar, acabei pegando bateria, me desviei ao longo desse processo todo, e quando eu retornei em 2016, foi com muito prazer que eu consegui tirar algumas músicas e pouco a pouco fui evoluindo. Então, estou num processo de evolução, não cantava, na verdade, as pessoas pediam para eu parar de cantar. Eu passei por alguns processos que as pessoas pediam literalmente para eu parar de cantar. Mas foi insistindo e persistindo que fluiu. Então, assim, não sou um cantor, não sou um músico, mas aquilo que eu desenvolvi eu me coloco à disposição. Eu acredito que se cada membro da igreja, se cada pessoa que está ali numa comunidade exercer aquilo que tem vontade ou chamado, porque eu acredito que muitas coisas é força de vontade. Se você tiver vontade de fazer e você batalhar para aquilo, você vai exercer e as coisas elas vão fluir. O problema é que tem muita gente que tem o dom e que não está exercendo. E eu chego até a ficar bravo com isso que eu falo. Teve que alguém se esforçar muito, que com falta de técnica, com uma dificuldade enorme, mas que tem uma vontade enorme de fazer para conseguir acertar nessa demanda. Então, com isso, graças a Deus, a gente chegou em lugares e conheceu pessoas, assim como eu te conheci, né, numa dessas missões, numa dessas oportunidades que eu tive, eu conheci outras pessoas também que são conectadas, e graças a Deus por isso. Ô Joab, quando você fala, fica aquela coisa, né? Tem aquele cara que já nasceu tocando. O Tem. cara tem, além de ter o dom, ele tem a facilidade de expressar esse dom. Tem as pessoas que têm o dom e não se esforçam e tem pessoas que não têm o dom e se esforçam e faz muito melhor do que a pessoa que tem o dom e não se esforça. Dificilmente ele vai fazer melhor do que a pessoa que tem o dom e a facilidade de expressar. Mas isso também não significa que a pessoa que tem o dom e a facilidade de expressar não tenha que se aprimorar, não tenha que se aperfeiçoar, não tenha que querer fazer, né? Porque senão vai ficar aquela coisa que, eu não preciso estudar porque eu já sei. Não é bem assim, né? A gente precisa melhorar cada dia mais. Naquilo que a gente faz, aquilo que tem em nossas mãos, a gente precisa cada vez mais se dedicar. Então, não é porque eu toco bem que eu não vou estudar. Eu preciso estudar para tocar ainda melhor. E outra, ensinar outras pessoas também, porque tem muitas pessoas que querem aprender e tem gente que não está querendo ensinar. Tem muita gente que não está querendo ensinar. E eu acredito que esse compartilhar, ele multiplica. Ele vai multiplicando. São pessoas que vão fazendo. Porque não é para ser estrela, não é para ter estrelismo, não é para. É coração, é vontade, é exercer aquilo. Porque assim, quando eu toco em casa, eu canto em casa, essa é a minha adoração a Deus. Eu não preciso estar em cima de um púlpito, eu não preciso estar em qualquer outro lugar. As ministrações mais gostosas, eu acho que são quando a gente entra no quarto e fecha a porta e fala com Deus. E se expressa para Ele e Ele se expressa de volta. Então, mas tem muitas pessoas que querem e não tem quem queira ensinar. O que sabe fazer esnoba, porque sabe um pouquinho a mais. Então, é triste, mas a gente sabe que é a realidade. Então, assim, uma coisa que eu deixo para quem está assistindo, se você tem vontade, cara, vai e faz. Eu comecei pegando de madrugada,
acordava minha irmã, meus pais, porque eu ficava de madrugada olhando as notas, eu olhava as notas porque eu não entendia muito como fazia, então o formato das notas no Cifra Clube e ficava batendo conforme estavam as notas. Foi assim que eu aprendi. Eu não sei campo harmônico, eu não sei. Óbvio que se eu me dedicar um pouco mais, eu vou aprender mais essas coisas. A questão é a correria do dia a dia, mas não quer dizer que eu não me esforce de uma outra maneira. Eu tenho uma facilidade de decorar agora as notas. Preciso cada vez mais ir melhorando, sim. Mas se você tem força de vontade, vai e faz. E não é para fazer esperando que outras pessoas aplaudam, é de fazer de coração. É fazer de coração grato a Deus. Porque eu entendo que o louvor é uma forma de gratidão a Deus por algo que ele fez e me marcou. Que ele fez algo que me marcou. Ele mudou literalmente, ele interferiu na minha história, não só na minha história. Tem uma coisa que as pessoas falam, né? Se Deus é Deus, por que ele não interfere na fome? Por que ele não interfere nas outras coisas? Cara, a gente tem que entender que Deus ele já interferiu. Há mais de 2000 anos atrás, ele mandou seu filho. E isso é uma interferência que ele fez. Ali é uma divisão onde nós podemos segui-lo e ter o seu filho em nosso coração, ou podemos rejeitá-lo. Ele já fez essa interferência. Agora, nós, como filhos e filhas de Deus, que somos servos de Jesus Cristo, nós temos que nos posicionar sobre tudo o que acontece nessa nação, sobre o mundo, na verdade. Mas é questão de coração e gratidão e louvor a Deus, literalmente louvor a Deus, em tudo que eu faço, em tudo que nós fazemos. Mas tem uma coisa que você falou que também acontece, né? Quando você quer ensinar e tem quem não quer, e não tem quem quer aprender. E acontece muito. Você está aí que eu conheço a sua vida e eu sei que você está aí, na verdade, à frente do ministério, ajudando, né, na liderança do ministério. Você é o líder do louvor nesse lugar. Aí eu te pergunto, você está formando alguém para te substituir? Estou em busca de pessoas que queiram me substituir. Tem pessoas que têm capacidade, mas infelizmente é aquilo. Os nossos afazeres do dia a dia às vezes acabam direcionando a gente para fazer coisas diferentes. Eu me ausentei um pouco dos trabalhos voluntários que eu tinha fora do ministério da congregacional, por conta dos afazeres do dia a dia. Então, eu entendo que a gente precisa conciliar as coisas e que a igreja ela depende desse serviço também, né? Mas a gente vê que tem pessoas que não querem se esforçar também, né? Acham que vão ser presos. Não sei, eu não consigo entender, eu não tenho essa compreensão de o porquê que as pessoas não se esforçam tanto dessa maneira. Há dois contrastes. Igrejas que têm pessoas que sabem fazer e que não querem dar oportunidade para outras fazerem, e igrejas que têm pessoas com força de vontade para fazer também, né? Então, a gente vai engatinhando, vai caminhando e vai tudo dando certo. O importante é a gente perseverar e buscar. Aí eu vou te falar o porquê que você falou, eu não entendo por que as pessoas não se esforçam um pouco mais. Eu vou te falar por quê, cara. É falta de interesse. Quando há interesse, quarta vira sábado, sexta vira segunda, domingo vira a semana inteira. Você consegue tempo quando é interessante para você. Exatamente. Se não é interessante, Joab, desculpa, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, vai ser penoso, vai ser pesado, né? Então, o que a gente precisa mudar primeiro é essa mentalidade, né? Para quem que eu iria fazer? Né? Para quem que eu iria fazer o que eu quero fazer? É interessante, né? Porque mas é algo que eu não vou ser reconhecido pelos homens, já perde o interesse. As pessoas não entendem que isso é um trabalho. É um trabalho, porque a gente está servindo, a gente veio aqui para servir os nossos irmãos. Eu não vou chegar em cima do púlpito e fazer uma apresentação. Não é uma apresentação que eu estou fazendo. Eu tenho algo dentro de mim que eu entendo que é o seguinte: quando eu estou ministrando louvor em cima do púlpito, eu estou fazendo com que a igreja louve juntos. Então precisa de alguém regendo para que haja harmonia entre todos.
mas não é porque eu quero fazer um show que, uau, olha a minha expectativa, não. Eu induzo, né, trazendo assim, através do louvor que eu trouxe, eu quero que as pessoas olhem para cima, não é olhar para frente para mim, é que todos em uma só harmonia olhem para cima. Quando você tem essa percepção, é magnífico, porque você pode parar de tocar ali. As pessoas não estão mais prestando atenção no que você está fazendo, e sim no que todo mundo está fazendo junto. Eu tenho esse hábito de, no meio do louvor, eu paro de tocar e canto junto. Porque não é a minha voz que tem que sobressair. É o corpo. É o corpo soltando uma única voz. E independente se o que canta mais afinado e o outro que não canta afinado, não. Solte a voz. É triste ver que tem muitas pessoas que estão fazendo shows e não é para ser show. Não é para ser. Exatamente. A gente precisa melhorar cada dia mais, precisa, mas não show. Eu sou muito adepto a melhorias em som, em estrutura de igreja, em modernizar algumas coisas. Sou super adepto a isso. Mas se estamos ali para louvar a Deus, eu não estou ali para fazer uma apresentação. Eu estou ali para ajudar o povo, porque eles precisam. Senão, tem igreja que se você vai bater palma, o outro está batendo contra o ritmo diferente. Então, precisa de alguém orientar. Tipo, é uma voz que sobressaia, né, no microfone, para que todo mundo venha na mesma harmonia e consiga cantar junto. Apenas isso. Você falou uma coisinha aí, cara, que não tem como fugir, né? No início, você falou que você canta para Deus na sua casa, sem precisar de pessoas. Que para mim é o básico, né? Daquele que se diz adorador com música, né? O mínimo, né? O mínimo é adorar a Deus na sua casa com a música, o mínimo, né? Eu não tenho dom musical de instrumento, mas isso não impede de eu colocar um louvor, como você falou, alguém que esteja ali orientando, regendo, dando as coordenadas para que você possa cantar a música naquele tempo, naquele tom e naquela hora, naquela frase, beleza. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí vem o interesse, tá, amigão? Mais uma vez. Se as pessoas tivessem interesse por aquele que elas dizem que amam, e louvasse a ele, independente se ela é afinada ou não, se ela sabe se está dentro do tempo ou não, não interessa. Se ela fizesse isso todo dia na sua casa, e não estou falando que ficava 24 horas por dia, não é isso, tá, gente? Se a pessoa tivesse um momento de devocional dela, um momento em que ela faz a sua adoração diária a Deus, quando chegasse na adoração coletiva, ninguém ia ficar olhando para a música, que tipo de música que cantou. Ai, mas essa música não é congregacional. Queridão, você não entendeu o espírito da música? Feche os seus olhos, deixe Deus penetrar com aquela letra, antes de você ficar criticando, leia. Tem tanta modernidade, como o Joab acabou de falar, tá tudo escrito lá no telão. Pelo amor de Deus, leia a letra primeiro, antes de você meter a boca. Ai, mas essa música não é congregacional, essa música eu não sei cantar. Pô, mas e as outras, quando você chegou na igreja? Você também não sabia cantar, amigão? Você teve que aprender. Sai desse conformismo. Mudou a cor da grama, mas ainda continua alimentando. Agora, não faz em casa, não faz sozinho, aí quer que os outros façam por ele e depois fica dando nota. Amigão, desculpa, não dá. Não dá. Se não há adoração, não há o seu culto particular com Deus, você não vai conseguir fazer o culto de forma pública. Esquece. Né? Mas era só uma coisinha que eu queria falar. Não, as pessoas elas confundem muito também, Fabrício, a questão do emocional, como se fosse uma manifestação de Deus através da música. Tem sempre uma música que vai me tocar mais. Tem sempre uma música que vai me tocar mais. A minha espiritualidade, ela está 24 horas por 48. Do momento que eu acordo, eu estou prestando meu culto. Ao momento que eu vou dormir novamente, eu estou prestando meu culto a Deus. E o louvor, ele não pode sair dos meus lábios em momento algum, porque Deus, ele habita em meio aos louvores, e eu não posso fechar minha boca em momento algum, seja para cantar louvores, seja para falar da palavra, seja com um testemunho de vida, eu preciso estar o tempo todo louvando a Deus. Cara, ele mudou minha vida, ele mudou minha história. Não existiria eu aqui se ele não tivesse interferido na minha história.
Eu tentei de diversos caminhos, mas só ele é o caminho, não adianta. Então, por isso, há uma gratidão muito grande no meu coração o tempo inteiro, que eu louvo ele o tempo inteiro, e não apenas louvo com minha boca, porque louvor, para mim, é o ato de cantar as magníficas glórias que ele fez, que foi enviar seu filho. A adoração, para mim, já é muito mais pesado do que apenas o louvor. A adoração é minha vida em retidão e concordância com a palavra dele, caminhando segundo o seu propósito, e nesse balaio todo, o Espírito ele se alegra dentro de mim, mas sempre vai ter uma música que vai me tocar na forma humana, sempre vai ter uma música que vai me emocionar, tanto que eu tô falando aqui agora, tipo, eu já tô emocionado, porque eu sei o que ele fez comigo, eu sei como ele mudou minha história, eu sei, e as pessoas acham que é aquele, não, agora tem que ser aquela música é espiritual, não, aquela música é para quem é espiritual. Você vai cantar as músicas e você vai se derramar. Eu acredito em um tempo que vai acontecer, e eu tenho isso dentro de mim, porque é o que eu carrego, em que as pessoas não vão esperar uma manifestação para cair, elas vão se jogar no chão, porque elas não precisam de uma manifestação para cair, elas, por amor, por devoção, por saber o que realmente é, eu me jogo no chão e me rasgo, eu não fico esperando um arrepio, eu não fico esperando, eu me jogo nos seus pés, eu não preciso esperar, talvez esse louvor vai ser legal, não quero saber, para mim a hora da ministração no culto, a hora do louvor, é a hora de você se rasgar inteiro, literalmente, é o momento que as pessoas estão em comum voz, né, soltando a voz, você pode gritar, você pode chorar, você pode se jogar no chão, para você se extravasar literalmente, porque foi ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então esse é o momento de você, porque se você faz isso na rua, as pessoas vão te achar doido. E ali naquele momento não é para ninguém ficar olhando para um lado para o outro. Se se jogar no chão, se joga junto. Cai juntos no chão, chora junto, se abraça. É esse o momento para mim. Mas eu não sei nem como colocar, cara, porque pode entrar como julgamento, mas na verdade é uma realidade, então não é um julgamento que eu estou fazendo, que é uma realidade que acontece na igreja hoje. Parece que o momento do louvor é um momento onde, como que eu posso dizer, seria uma transição, presta atenção, seria uma transição entre a correria da pessoa para chegar na igreja e uma transição para ela se sentir à vontade para ela ouvir a palavra. Ok? Por que eu estou dizendo isso? A pessoa chega atrasada no culto, entra no templo, já está rolando o louvor, ela acha que ela tem que cumprimentar 80 pessoas da igreja, que ela tem que conversar com 3, 4, 5. Por quê? Porque não é o horário da palavra ainda. Está no louvor. Porque o louvor está sendo tocado enquanto as pessoas estão chegando para ouvir a palavra. Não, está errado. Está errado. O culto coletivo, ele começa quando dá o start ali, que o ministro, que o pastor, seja lá quem for, assim, querido, vamos começar o nosso culto coletivo aqui. Começou. A pessoa entra e não respeita você, que às vezes está de olho fechado e com a mão levantada, fazendo a sua adoração, fazendo a sua entrega, a pessoa vem e bate no teu ombro. Irmão, dá licencinha para eu passar? Exato. Irmão, dá licencinha para eu dar um soco na sua cara? Mas não pode, Joab. Eu dar um soco na cara dessa pessoa, não pode, que é pecado. Ela chegar atrasada no culto e atrapalhar o meu momento de adoração, pode. Não é pecado. Sabe? Isso. Falta de respeito. Eu participei de uma igreja. Aí todo mundo fala, nossa, eu participei de uma igreja. Aonde? Lotava o templo. Lotava. Pessoas assistiam o culto de pé. Ok? O que acontecia? A gente chegava e sentava lá. Não começou o culto, a galera ia entrando. Pá, 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 pá. Começou o culto, os diáconos já ficavam na porta. Queridão, vocês vão esperar aqui no hall. Aqui, ó. Já começou o louvor, o culto já começou, vocês chegaram atrasados? Vocês vão esperar aqui no hall. Fica de pé aí e escuta.
Por quê? A hora que acabar o louvor e o pastor for dar os recados, ele mesmo vai falar, galera, senta um pouquinho, vamos ver aonde tem lugar. Ó, tem lugar do seu lado? Tal. Os diáconos vão ajeitar a galera. Ajeitou? Tá todo mundo aí? Tem gente de pé? Tem senhora? Tem gente com criança? Ô, jovem, dá a vez aí, deixa a pessoa lá. Tá tudo bem? Tá, vamos dar continuidade ao culto. Sim. Amigão, você chegou atrasado, você espera. Chegou no horário, você entra e escolhe o lugar. E outra coisa, Joab, outra coisa. O culto começava às 7h30 e começava às 7h30. O pastor respeitava quem chegou no horário. Honrava quem chegou no horário. E não aquela conversa fiada. Ah, vamos esperar mais 5 minutinhos ver se fulano chega. Sabe quando esse fulano vai chegar no horário? Nunca. Porque é ele que é honrado para chegar atrasado. E quem chegou no horário? Tem que esperar ainda o vagabundo que vai chegar atrasado? Não. Nossa, Fabrício, que pesado, você chamou o cara de vagabundo. O patrão dele não chega atrasado. Aí para as coisas de Deus chega atrasado. Ó, o Joab aqui, galera, ele trabalha com contabilidade. Eu vou só perguntar uma coisa para ele aqui. Ô, Joab, você faz a folha de pagamento de uma empresa qualquer. Tem problema o cara chegar atrasado todo dia? Lógico que tem. Qual que é o problema? Primeira coisa, ele vai ser muito mal visto. Não, ele já não é... além disso, aonde que dói? Além disso, é no bolso. Por quê? Porque tem desconto. Tem desconto. Agora vamos fazer uma brincadeira bem tosca aqui. Deus olha para o Fabrício e para o Joab e fala o seguinte, esses queridões aí, eles têm 20 mil horas úteis de vida na Terra. Ok? Ok, escreveu no livro da vida lá, ó, vai viver 20 mil horas úteis aí, né? Beleza. Aí eu começo a chegar atrasado no culto que eu falo que é para Deus. Aí Deus fala, pera um pouquinho, esse ano aqui, o Fabrício chegou atrasado umas 20 horas. Desconta aqui do tempo que ele tinha de vida. É. Não pode, né, Joab? O patrão pode descontar se eu não cumpro o meu compromisso com ele. E sabe o que é o pior de tudo, Joab? Ai, isso me deixa mais triste ainda, sabe? Outro dia eu estava orando aqui e Deus falou assim, ok, sabe o que é o pior, filho? Que quando você fala, irei ao culto 7h30 no domingo, sabe quem chegou primeiro lá? Eu. Eu fui lá para receber o seu culto. Sabe que hora você chegou? 15 minutos depois daquilo que você tinha combinado comigo. É esse o amor que você tem por mim? É esse o respeito que você tem por mim? Sendo que para você ir numa audiência, se você é um advogado, você chega na hora. Se você, sei lá, é o porteiro de algum lugar, você chega na hora. Se você é o faxineiro de tal lugar, você chega na hora. Do churrasco, você chega na hora. Chegue antes para ajudar as outras pessoas. Eu tenho um dilema. Chegar na hora, eu já estou atrasado, João. Chegar na hora, eu já estou atrasado. Exatamente. Cara, eu combino com a pessoa 8 horas, 10 para as 8 eu já estou lá. Por quê? Porque eu odeio atraso. E aquilo que eu não quero para mim, eu não posso fazer para os outros. E por que a gente entrou nisso tudo? Simplesmente para as pessoas entenderem que o momento do louvor não é transição da sua vida corrida, sem propósito, por uma falsidade que você cria nesse momento para falar que agora eu senti o arrepio, agora Deus pode falar comigo. Vai agora, e música converter. Essa música me tocou, agora eu tô feliz, agora eu tô tranquilo, agora Deus, agora você pode falar comigo, tá bom? Porque a música já falou alguma coisa que eu queria escutar e me emocionou, então agora eu tenho como escutar o que você quer falar para mim. Ou se não, você vai ali, você ministra o louvor, né? Canta, adora, louva a Deus, tudo. E aí vem alguém e fala, irmão, toca aquela música lenta de adoração. Aquela música espiritual.
aquela música espiritual. Toca aquela música espiritual, porque aquela música espiritual parece que Deus desce. E aí você olha e fala para a pessoa assim, quando você canta essa música, né, na sua casa, Deus desce também? Ou é só na hora que você está vendo aqui, você finge uma emoção e se engana e arrepia mesmo, né? Porque eu preciso chorar na frente das pessoas e mostrar que eu sou espiritual. Então, João, mas eu queria entender uma coisa. Por que Deus desce? Ah, eu acho que Deus desce porque ele não está dentro. Não, mas eu não consigo entender. Eu acho que é isso, porque assim, eu tenho um espírito. A promessa foi que ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Aonde? Não era momentos, não era, olha, na hora que você escutar essa música, não era, olha, na hora que você for para dentro da comunidade, não era, eis que estarei convosco todos os dias. Parece que Deus está no teto, parece que Deus está no telhado. Exatamente, então ele precisa descer. Eu acho que é isso que as pessoas pensam. Não, ele vai descer agora, a manifestação vai acontecer porque ele vai descer. Ou seja, o Espírito Santo que está em nós, a onipresença de Deus. As pessoas deixam ele um pouquinho de lado para viver sua vida. Eu te encontro. Eu te encontro na igreja. Né? Eu te encontro naquele louvor, a hora que acontecer aquele louvor, aí você vem, desce, e aí as coisas acontecem. Eu acho que é isso que as pessoas pensam. O louvor e a adoração está muito mais do que quatro paredes, e as pessoas elas precisam entender que é compromisso. Então. Jesus ele deixa bem claro, né? Aquele que quer vir após mim, né, disser a si mesmo, dia após dia, toma sua cruz. É todos os dias, é com serviço, é com louvor, é com adoração, é com trabalho. Para, Joabe, você vai tirar a gente da igreja, porque não foi isso que foi pregado, foi falado que Jesus chamou ele para ele vir do jeito que ele está, continuar do jeito que ele está, e Deus vai dar tudo que ele quer. Aí você vem aqui e prega essa heresia, que para seguir Jesus tem que negar a própria vida, vai tirar o povo da igreja. Então. João 5,12, quem tem filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. E se eu estou deixando o filho durante a semana inteira para encontrar o filho no altar na hora que alguém está falando alguma coisa lá em cima ou que um louvor está sendo ministrado, eu não tenho vida nenhuma. Eu estou sendo igual aqueles que chegam diante de Jesus querendo que ele multiplique pão porque pregaram errado para eles. Querendo que ele dê coisas porque pregaram errado para eles. E Jesus fala assim, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Eu estou falando para você aqui que é ter parte comigo, não é querer o que eu sei que eu posso fazer. Eu curo e eu posso curar. Eu alimento e eu posso continuar alimentando. Mas assim, se você não tem parte comigo, se você não tem compromisso comigo, não adianta. Pode ir embora. E para os que sobram ainda, né? E vocês não vão embora também? Eu brinquei esses dias na entrevista aqui. Falei, gente, deixa eu fazer uma conjectura, tá? Não está escrito isso na Bíblia, viu? Mas eu acredito que Jesus estava ali, tipo, pros 12. Vocês vão embora também? Porque se for, já vai logo que eu vou voltar no monte orar para escolher outros 12. Exato. Vaza, não me dá trabalho, não. Vai ficar, fica. Vai logo. Não fica no meio termo, não. E aí você falou, Joab, você falou a respeito do... Ele pode curar? Pode, mas é o estar com ele, né? Tem uma série, eu não sei em que momento você que está ouvindo aí no Spotify ou assistindo no YouTube, eu não sei em que momento você vai assistir isso, mas está rolando uma série, eu não vou falar o nome aqui, e essa série ela está trazendo um romance diferente em relação a esses filmes de Jesus e seus discípulos. Né? Não é somente, Jesus foi ali, chamou e mandou curar, e depois Jesus morreu crucificado. Não, está tendo uma história mostrando a parte humana de cada um, o que estava rolando por trás e tudo mais. E Jesus já tinha escolhido os 12 ali. E nesse seriado tem o Tiago, que é o irmão de João, e tem o Tiaguinho. Né? Porque um é grandão, outro é baixinho, então ficou Tiagão e Tiaguinho. E o Tiaguinho, ele tem um problema nas articulações, alguma coisa na perna, na bacia, que ele não se movimenta direito, o corpinho dele é meio esquisitinho assim, tudo tal. Mas ele tá lá seguindo Jesus, de boa, tranquilo. Aí teve um momento que mostra os discípulos ali tendo que montar um acampamento e montar um lugar, porque Jesus começou a receber uma multidão ali, e Jesus começou a curar.
E tinha sempre dois que tinham que ficar meio que de vigia ali para poder assistir a Jesus, caso Jesus precisasse de alguma coisa e tal. E naquele turno tava Tomé e Tiaguinho, tipo jogando um joguinho deles da época lá, tipo um xadrez, vamos dizer assim, né? E aí Tomé olha bem para ele assim, né? Não sei, às vezes eu tô falando spoiler para você ou para alguém aí, tudo bem, você vai assistir a série depois. Ele fala assim, então, pô, mas o Jesus está curando a galera ali em peso, velho. Eu não queria tocar no assunto, mas, pô, você tem esse probleminha aí, velho. Você não vai lá e pede pro mestre curar você, cara. De tudo que eu assisti nessa série, pra mim, isso aí já pode acabar a série amanhã. Tiaguinho olhou pra Tomé e falou assim, Tomé, sabe por quê que eu não peço? Porque vai que ele pense que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo por troca de uma cura. E fala pra eu cair fora. Nossa. Eu quero é a presença dele, Tomé. Eu não quero saber da cura. Eu quero saber de estar caminhando com ele. Cara, isso aí me quebrou em 88 mil pedaços. Nossa. E eu tenho certeza que era ele olhar de frente para Jesus, Jesus vai, arruma essa coluna aí, cabra. Exatamente. Mas não, o coração dele, não vou pedir, porque vai que o mestre me entenda errado e acha que eu estou aqui por troca. E aí você falou da música espiritual. Cara, sabe o que é música espiritual? É aquela música cantada por pessoas que têm o espírito mais forte do que a carne. Aquelas pessoas que preferem andar no espírito. E andar no espírito, meu querido, não é rodar. Andar no espírito não é subir na parede. Não. Andar no espírito é você estar mortificando a sua carne para os seus desejos, para as suas vontades pecaminosas que desagradam a Deus e passar a fazer aquilo que agrada a Deus pelo poder do Espírito Santo que foi concedido a nós. Exatamente. Então, se você busca uma vida de santificação, regeneração, transformação e tenta buscar as coisas do Espírito, você está tentando andar no Espírito. Qualquer coisa que sair da sua boca vai ser espiritual. Agora, você pode estar andando na carne e pegar a música mais linda que está tocando na igreja, que está no top 10 aí de qualquer rádio, e canta. Para você, ela vai ser uma música carnal. Porque você é carnal, querido. Ela pode te emocionar como qualquer outra música emociona. Ela pode te emocionar porque é linda. Opa, creio que eu diga. Então, cara, você chora escutando diversas músicas. Tudo vai depender. Tem várias variações, né? Algumas músicas que te fazem pular um pouquinho e, ai, nossa, essa música foi legal porque eu senti mais a presença. Na verdade, foi a endorfina que liberou no seu corpo, o hormônio do prazer, e você pulou e nossa, olha, a igreja é isso daqui. Não, cara. A igreja é Cristo. A igreja é de Cristo, é noiva de Cristo. E a igreja está ali porque entendeu que veio um noivo, que ele não precisava ter descido da sua glória. Que ele poderia ter ficado lá e falar que queime toda essa raça que não quer compromisso nenhum. Pai, deixa essa raça se lascar lá, porque é vontade deles estar lá. É vontade deles fazer isso daí. Deixa que eles... Não, ele olhou e falou, eu estou enxergando algo que vai glorificar o seu nome. Eu tenho uma noiva lá embaixo, eu vou buscar ela. E todo aquele que crê, então, ela vai fazer parte. E assim, as pessoas acham que a partir do momento que você se converte, as coisas elas vão melhorar. Agora você vai ter chave de carro, agora você vai ter isso, agora você vai ter aquilo. Bem-aventurados. Tem um meme na internet que ele podia usar, né? Cara, eu me converti, tava ruim, mas parece que piorou. Porque as pessoas acham que não, agora as coisas vão ficar maravilhosas. Que não, cara, a principal coisa é vai lutar contra você mesmo. E lutar contra você mesmo é uma coisa difícil pra caramba. Não, mas tem uma coisa que as pessoas precisam entender nessa questão da conversão, é que a partir da conversão, ela pode acessar lugares, armas, para
poder vencer todas as batalhas que virão contra ela. Não significa que ela não vai ter luta. Nós temos a vantagem de ter ao nosso lado aquele que nunca perdeu uma batalha. Mas não significa que a gente vai ficar de boa no spa, não. O que as pessoas precisam entender é que essa paz que Jesus diz que daria, essa alegria que Paulo fala que sentia nas tribulações, é algo vindo de uma mente transformada pela renovação, né? Nosso corpo, nossa maneira de viver foi transformada pela renovação do entendimento, e aí sim você começa a entender que é bom passar por luta, é bom ser humilhado por causa do nome de Jesus, é bom ser rejeitado. Por quê? Porque você tem uma mente que foi renovada. Agora, prega-se que a pessoa vem e acabou os problemas, amigão, acabou. Sim. E a gente não está falando aqui de pessoas religiosas, que sabem os ritos religiosos, porque tem um monte de gente que é chata, é religiosa, na verdade não é cristã. Ela aprendeu os padrões da religião, da religiosidade, e que por conta disso, realmente, ela é perseguida. Óbvio. Cara, coloca o som no último para atormentar o vizinho cedo, na hora que o vizinho está descansando. E fala que isso é ser espiritual. E o vizinho querendo descansar, dormir, olha, fala, eu não vou para a igreja, vou fazer o quê? Olha como que ele é exemplo para mim. E aí, ele ainda fala o seguinte, ai, mas o vizinho pode tocar funk alto. Queridão, você está pedindo sanidade quem não tem. Exatamente. Entendeu? E fala perseguição. E fala que isso é ser perseguido. Que, olha, por amor do nome do Senhor, eu estou sendo perseguido. Não. Você está sendo imprudente. Não, Você não isso está não é dando perseguido. testemunho. Não, as pessoas elas confundem as coisas e fazem disso, é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente é perseguido quando a gente fala a verdade e de uma maneira que seja de fácil compreensão, porque quando o apóstolo Paulo ele fala que fiz de sem lei para os sem leis, ele não está falando que ele se vestiu igual às pessoas, mas ele explicou que roubar é errado, igual é pecado, é uma maneira de se fazer a troca disso, fazer a pessoa entender na linguagem dela o que verdadeiramente é o evangelho. As pessoas, não, hoje eu me visto igual, vou para os fluxos igual para mostrar que Cristo é liberdade. Não, estou transformando o evangelho em libertinagem e colocam que algumas coisas que não tem nada a ver são perseguições, porque a religiosidade está perseguindo eles, porque eles são livres em Cristo, transformando a graça em desgraça. E a gente está aí partindo sempre para o momento de falar de testemunho, falando de vida com Deus, tudo tal, mas a ênfase que você deu também para essa nossa conversa seria a diferença, né, entre música, louvor, adoração. Agora é a hora do bicho pegar fogo. Não tem como fugir de falar o que é música, adoração e louvor sem ter vida com Cristo. Não dá para fugir. Tipo, não tem como. Porque é uma pessoa que se converteu, entendeu seus princípios, entendeu o que Cristo fez por ela está em constante louvor, adoração e música. Não sei cantar, mas tenho certeza que está cantando. Não sei, mas está fazendo. Não precisa estar em cima do púlpito, mas faz o tempo todo. Quem limpando a casa nunca começou porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Pode ter a voz mais desafinada possível, mas quem não canta isso de coração e se derrama em lágrimas diante do Senhor? Para mim é muito mais. A gente precisa prestar o serviço, sim, nas comunidades e ajudar com que haja uma organização na liturgia do culto. Mas a partir do momento que você entendeu que o que Cristo fez por você, não há púlpito, não há momento, não há momento de você se derramar, porque eu louvo aquilo que o meu mestre ele fez, porque foi o que me deu a oportunidade de andar juntamente com ele e transformou minha vida.
a adoração, ela está envolvida, também tem música no meio da adoração, tem, mas tem muito mais a ver com o que eu faço no meu dia a dia, do momento que eu levanto, ao momento que eu trato minha esposa, ao momento que eu cuido da minha casa, ao momento que eu vou para o meu trabalho, ao momento que eu me relaciono com as pessoas, e no meio de tudo isso eu estou sempre cantando. No momento desse eu estou sempre louvando com as minhas palavras, poesias, poemas, com canto lírico, ele está tudo envolvido. Ele só vai, o púlpito, a ministração para um grupo, que seja um grupo pequeno ou seja um grupo grande, ela só é o reflexo daquilo que eu sou aqui. Nesse momento a gente está louvando a Deus, porque Ele transformou minha vida, transformou a sua vida, Ele nos permitiu ter esse encontro. Nós louvamos e adoramos a Deus por isso, porque nós estamos falando dEle, e não na ausência dEle, mas na presença dEle, que nós temos aqui. Ô, João, mas tem uma coisa aqui, cara, que é piada que eu vou fazer, tá? Mas eu canto bem, eu toco bem, né? Eu sou insubstituível, porque sem mim lá o louvor não rola, e o pastor não tem coragem de fazer um culto sem louvor, né? Então eu faço o que eu quero e levo a vida que eu quero, só que eu vou de domingo cantar. Eu tô adorando? Mas eu levanto a mão. O povo está adorando a Deus porque eles entenderam quem Deus é. Não, mas eu levanto a mão, Joab. Eu levanto a mão, eu falo para a igreja levantar a mão, a igreja também levanta. Eu falo para a igreja, vai para a direita, ela vai. Falo para a igreja, vai para a esquerda, ela vai também. Não é adorar? Você simplesmente aprendeu a lidar com massa. Só isso. Eu tenho uma coisa para mim, não sei se você já reparou isso nas vezes que você me viu ministrar. No meio das músicas eu não falo, nem no meio das músicas. Eu passo direto para outra música. Sim. Tem pessoas que perguntam, mas por que você não fala nada na hora? A minha intenção ali não é que a minha voz apareça. Há momentos que acontece, eu sinto alguma coisa da parte de Deus e eu acabo transportando para fora. Mas, na maioria das coisas, as músicas que eu escolho, eu tenho eu sou um pouco, vou colocar chato a palavra para questões de letras de música, eu sou um pouco. Porque eu preciso que Jesus ele esteja no centro do começo ao fim. E as músicas a qual eu ministro, elas têm que falar por si só. Eu que eu digo. Só a musiquinha da harpa. Exatamente. Ademar de Campos, uma vez, ele foi questionado, e foi recente agora. Perguntaram para ele assim, Ademar, por que as suas músicas que já têm 30, 40 anos estão na boca do povo até o dia de hoje? E ele pegou e ele deu uma resposta que eu trago para mim, que eu falo, cara, é fenomenal isso. Ele falou assim, a palavra de Deus ela é eterna. E se você fala de uma maneira poética, em música e melodia, a palavra de Deus, a música ela é eterna. Então eu não preciso ficar indo por ondas de músicas que saíram agora, e não, porque tá todo mundo cantando, porque, não, agora tá tocando em todas as rádios. Cara, isso é mídia, isso é um mercado gospel que colocaram aí. Tem muitas músicas boas, e ressalto que é bom, tem muitas músicas boas, mas elas só estão na mídia porque o gospel ele virou um mercado. Então agora elas estão explodindo, e tem muita música também que não tem nada de Deus. Ele está falando só sobre você. O fundo pede, ele toca, né? Aquele parece que... E aí deu uma travada. Então, e as pessoas, elas são tocadas, mas na questão emocional. Nós somos seres emocionais, cara. E dependendo do que a gente está passando naquele momento, um oi faz a gente chorar. Não quer dizer que foi a manifestação da presença de Deus. Porque uma pessoa que verdadeiramente sente e é tocada por Deus, ela nunca mais sai a mesma. E o problema é que tem muita gente que está voltando falando que foi tocada por Deus, mas a vida não muda de jeito maneira. Mas, na verdade, a gente só tem que inverter o sentido, né? Eu vou falar algo aqui, se eu estiver errado na sua concepção, você pode me corrigir, tá? Eu acredito que Deus toca no emocional da pessoa.
Mas o emocional da pessoa não toca Deus. Não. Tá? Porque se a vida dela não for conivente com aquilo que ela está vivendo, a não ser que, no ato de arrependimento, de se quebrantar e de se colocar diante de Deus, essa emoção, que é uma emoção, que aí quando você fala emoção, você só pensa que é alegria, né? Não, isso é uma emoção, né? Isso é é um sentimento. Esse tipo de emoção verdadeira, ela toca o coração de Deus. Agora, eu senti um arrupio, eu tô alegre. Só isso, querido. Se não tiver sinceridade, se não tiver uma vida com frutos por trás, isso é só emocionalismo. Isso não toca o coração de Deus. Agora, se as suas emoções foram tocadas pelo Espírito e você entende o que está acontecendo, aí as suas emoções daí para frente vai ser outra diante de Deus. E você também, porque senão vai falar assim, então eu não preciso ter emoção, né? Não, Não, eu não quer ver? tenho também nessa parte, porque tem pessoas que falam que você não tem que expressar a sua emoção para Deus, porque Deus não trabalha na emoção. Tá, a pessoa ama um time, ela extravasa, ela vai lá, ela grita, ela beija o santo, ela beija a bandeira, ela grita, ela chora, ela extravasa, porque ela ama aquilo lá. Então, se eu amo a Deus, eu também posso expressar meu amor de forma emocional, mas desde que haja um fundamento atrás disso. Não é uma emoção sem sentido. É uma emoção de amor. Tem a emoção de que você está precisando de alguma coisa, você está triste também. A história de Ana. Ana se derramava, chorava, expressava suas emoções diante de Deus, mas ela sabia o que ela estava fazendo, era diante de Deus. Tanto que quando o sacerdote veio para falar com ela, chamando ela de embriagada, ela falou, não sou embriagada. Ela estava se derramando diante de Deus. E as suas emoções diante de Deus chegaram até Deus, literalmente, porque ela foi agraciada naquele dia. Então, assim, a gente precisa ser emocionais, somos seres humanos e temos tudo isso. E se Deus criou tudo isso, é para que usufruamos de tudo isso. Uhum. É para ter. Agora não podemos ter o emocional. Sim. Agora, o mais importante da nossa conversa aqui é a gente também fazer um link, né, com a visão do canal aqui, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Por que eu digo isso, Joab? Precisa existir o Espírito Santo, ele precisa derramar, né? Não é que ele precisa porque a gente está pedindo, não é nesse sentido. Mas é necessário que haja um derramar de um sentimento de humildade e coragem para as pessoas poderem chegar num pastor e falar, pastor, não vou tocar. Não iremos tocar. Por quê? Porque isso que a gente está fazendo não agrada a Deus. Não está agradando a Deus. Enquanto a gente não consertar a casa, enquanto a gente não consertar a nossa vida, põe lá o playback. Põe na rádio gospel para tocar. Mas a gente não toca. A gente canta aquela música, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Todo mundo canta. Todo mundo que canta essa música, sabe por que o autor escreveu essa música? Vá pesquisar. Essa eu vou deixar aí como uma pulga atrás da orelha mesmo. Vai pesquisar. Chama Essência da Adoração, o nome da música. Vários autores, vários cantores aí conhecidos aí do mundo gospel já gravou essa música. Mas vai atrás de quem escreveu, quem realmente cantou essa música em primeira mão, e vai ver lá o testemunho que fala a respeito disso. E aí a gente pode entender um pouquinho, porque, Joab, nesses últimos dias, nós temos duas opções. Ou a gente acorda e dá um passo atrás e se humilha na presença de Deus, pedindo para que Ele tome as rédeas novamente, ou a gente continua como está e vai dar com o burro na água. Não tem o que fazer. Sim. Eu entendo, Fabrício, que tem aquele grupo que não saiu. Não é aquela grande quantidade de massa que está na mídia que a gente vê. Tem aquele grupo que ficou esperando a descida do Espírito.
tem aquele grupo que está se derramando, tem aquele grupo que está buscando verdadeiramente. Esses vão ser chamados de embriagados quando as coisas acontecerem. Vão ser chamados de loucos quando as coisas acontecerem. Porque tem muita gente indo para a festa. Tem muita gente que está subindo para a festa. Enquanto tem muita gente que está esperando no lugar aonde Jesus pediu para esperar. E buscando da maneira que Jesus ele pediu para buscar. Então eu acredito que, como sempre, Deus ele nunca perde o controle das coisas. Mas as pessoas tornaram a religião muito mais forte do que a voz de Deus, a concepção deles, porque nunca a voz de Deus, ela sempre soberana sobre tudo. E tem aqueles que não saem, não deixam, não voltam para trás, mas permanecem de quarto trancado, no secreto, buscando. Por quê? Porque no momento certo, Deus ele vai fazer com que as vozes elas sobressaiam. E cada um vai conseguir entender conforme a sua língua e vai começar a entender verdadeiramente o que é o cristianismo. Enquanto isso, infelizmente, a gente vai ver que a mídia, a massa, as grandes, não todas, mas algumas grandes, elas vão levar as pessoas para a desgraça da prosperidade, para a desgraça das teologias que não trazem edificação. Colocam que Jesus é só uma passagem, mas ele não é o caminho. Colocam diversos entretenimentos. E eu não sou contra entretenimento, precisa ter, mas colocam o entretenimento como principal fonte e razão para você caminhar, e não é. Isso é uma coisa que assim, a gente se entristece muito e tenta, dia após dia, ajudar a corrigir isso em algumas pessoas, porque a gente não tem contato com todo mundo, mas tentando ser a voz que clama no deserto para essa geração. Não se dobrando ao que faz. Eu não vou cantar essa música porque essa música emociona as pessoas. Eu vou cantar essa música porque fala do meu mestre. Eu vou cantar essa música porque ele é o centro. E porque eu estou vivendo isso também, né? Exatamente, ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, são os valores do seu reino. A música, ela também tem um poder que ela também ajuda na parte do entendimento da doutrinação. E tem muitas pessoas que estão sendo apenas doutrinadas pela música. Não, a música ela tem que acompanhar a Bíblia, ela tem que ser bíblica. Porque é facilidade para decorar, para guardar, para entender, para compreender, para cantar os valores literais, bíblicos. E tem muita gente que está indo pelas músicas que fala que eu vou ser exaltado e vou pisar no outro. Tem muitas músicas que estão falando que as pessoas elas vão me olhar e vão aplaudir e eu não quero aplauso. Eu sou o burrinho que estava amarrado e Jesus falou, vai lá que tem um burrinho, desamarra ele, eu vou usar. E eu não posso olhar e falar na entrada triunfal que os aplausos e o que as pessoas estão fazendo é para mim. Eu era apenas o burrinho que estava amarrado. E ele com sua presença, ele está em cima de mim e é ele que precisa ser visto, não eu. Porque até então ele não está vindo para a guerra. Ele está vindo trazendo a paz e a salvação. Mas vai chegar um momento que ele vai vir para a guerra. E aí o bicho pega. Então, enquanto eu sou o burrinho que estou carregando a presença dele, eu preciso mostrar para as pessoas a esperança, a salvação. Ele veio para a paz, mas ele vai voltar para a guerra. Você ainda tem a possibilidade de mudar de vida. Você ainda tem a possibilidade de ser restaurado por ele, porque ele ainda é de paz. Mas vai chegar o dia que a ira vai vir, e a ira do Senhor. Então... Mas nessa hora, Deus não pode ter sentimento humano. Não tem. Porque quando fala que Deus é amor, eu aceito. Uhum. Quando fala que Deus se entristece, não. Fala que Deus se ira, não. Que Deus julga, não pode. Só pode amar. Só pode amar. Deus não é seu cachorro para você determinar o que ele faz ou deixa de fazer. Primeira dica. Ok? Uhum. Não é seu cachorro. Então, quem manda é ele. Você que obedece. Ok? Vamos inverter os valores, ok? É o macaco que come a banana. Não é a banana que come o macaco. Exatamente.
ok? É o cachorro que abana o rabo, não é o rabo que abana o cachorro. Então, é Deus que manda em você, não é você que manda em Deus. Começa por aí. E, Joab, e quando a gente fala em adoração, óbvio que a gente ficou na música, porque você é ministro de louvor, e eu entendo que música não é a adoração. A música é um dos instrumentos que nós usamos para adorar a Deus. Então, existe a adoração falada, a adoração cantada, a adoração dançada, a adoração vivida. Né? Poética, teatral. Acabou. Aí, o que acontece? Hoje, a gente falou de adoração mais voltada para a música, no sentido desse instrumento que a gente usa para a adoração. Mas eu creio que virão pessoas aqui para falar especificamente sobre a oração, que também é um instrumento de adoração. Virão pessoas aqui para falar de intercessão, que é uma outra ferramenta para adoração. E clamam a Deus para que venha uma pessoa aqui para falar sobre jejum, que é outra arma que nós temos ao nosso favor na adoração. Então, primeiro, nós temos que desvincular a adoração de música. Ah, agora é o momento da adoração. Aí canta 3 músicas. Agora eu vou fazer a oferta, eu vou pregar e fazer o apelo. Tá. O momento da oferta não é adoração. O momento de pregar não é adoração. E oxalá, se alguém aceita Jesus no culto, a hora do apelo não é adoração. Então, muitas coisas que foram secularizadas dentro da igreja, Joab, nós precisamos clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo, que nos ajude a reverter essa situação. Porque senão, meu amigo, vai dar ruim. E eu concordo com o que você está falando, que existe um povo, que existe a remanescente, mas não estão no mesmo lugar. Não estão no mesmo, isso é verdade. Não estão no mesmo lugar. E quem perde com isso é a comunidade. Porque não adianta eu estar numa comunidade, uma igreja de 500 membros, e falar que 2 pessoas ali são remanescentes. Mas eu gosto muito daquele versículo que diz assim, é necessário ter os falsos para que os verdadeiros se levantem. Concordo. Eu concordo. Coragem. Mas, vamos lá. Eu concordo, mas quando Paulo fala isso, ou quando o próprio Jesus fala sobre a questão dos falsos mestres e blá, 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 cara, era a minoria dentro da igreja, não fora. Ok? Porque minha preocupação, João, não é com a hipocrisia, com a falsidade, com falsos ensinos que são colocados fora da igreja. Temos que combater? Sim. Temos que interceder? Sim. Temos que nos posicionar? Sim. Ok? Porém, isso daí, dentro da igreja, era para ser inadmissível, inaceitável. Acho que é o nome dele, acho que é o Leonardo Ravenhill, eu acho que é. Ele diz o seguinte: aquilo que uma geração tolera, a próxima geração abraça. Exatamente. Então, a gente foi deixando, dando concessões lá atrás, não tem nada a ver. Não, não é bem assim. Não foi assim que Deus disse, sabe, igual o diabo lá no Éden? Sim, não, sim. Eva, não é bem assim, não. Né? E hoje está estourando um monte de coisa na nossa cara aí. Exatamente. Então, hoje, tem mais os falsos do que os verdadeiros numa comunidade. Sim. E essa minoria, se não se apegar a Deus, que é a maioria, cara, dá ruim. Exatamente. Mas nesse momento, aqueles que são verdadeiros, eles precisam se levantar. É agora que é a hora da gente se levantar, literalmente, e pregar a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, com coragem. E aí é o momento que a gente, literalmente, vai passar por perseguição. Uhum. Aí é o momento que as pessoas vão falar para a gente parar de falar. Porque, aquele ali é louco, ele quer pregar. Não, é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo me chamou. Mas tem um perfil no Instagram que eu sigo, que ele sempre põe umas frases de efeito lá, e esses dias ele coloca uma frase assim: no mundo das falsas doutrinas e das heresias que estão nos púlpitos, todo ato de santidade e obediência é tido como fanatismo. Fanatismo. Exatamente. Cara, mas não é fanatismo eu gritar por um time de futebol. Isso não é.
Mas eu não Isso é. posso gritar para Jesus. Isso é. Mas amém, meu querido. Eu acredito que a gente conseguiu extrair um pouco de você aí, em relação à questão aí da adoração, relacionado mais voltado à música. E o que fica é que se você não tiver vida com Deus, meu querido, você pode tocar bem, pode cantar bem, pode conhecer a nota de cor, pode fazer o que for, ok? Que não vai dar. Então você está dizendo que eu posso fazer tudo isso sem cantar bem? Ué, pode. Você é sincero? Você é sincero? Vão me bater? Vão, mas eu vou falar um negócio para você. Eu prefiro uma pessoa com vida com Deus, desafinada, sem saber tocar em cima do altar, do que um profissional lá que não tem vida com Deus. Desculpa. Exato. E por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu recebi uma ministração, uma vez, em uma favela, aonde tinha um senhorzinho tocando no meio do culto de oração ali. Como chama, ô Joab, aquela cinta que prende o violão? Tem nome aquilo, não? Cinta. Eu esqueci agora também. Tá. Nossa, o pessoal tem umas bonitas de couro, né, gente? Toda cheia de frescura, pontinha de couro, com botãozinho ali, cheia de frescura. Ok? Beleza. Esse senhorzinho, a fitinha dele era aquela cordinha verde de varal. Tá? Lembra naquela época que a mãe ia lá no bar, lá na quitanda, lá no armazém, e comprava aquelas tirinhas para fazer varal vermelha, amarela, azul, que aquele negócio ficava no tempo lá, começava a ressecar, estourava o varal e tudo mais? Era essa daí. Uma fitinha verde que prendia o violão dele. O Joab, o violão, não a viola. O violão tem quantas cordas? São 5. Violão. Sim. A viola? E pegou. Chega de 10 a 12, né? 12. Tá, o que tem 4 cordas? É violino e cavaquinho, não é? E baixo. E o ukulele também. O baixo tem 4, 5, 6. Né? É que hoje tem já violão com 10 cordas. Tem viola com 300 cordas. Por que eu quero dizer isso? Porque o senhorzinho lá estava tocando um violão com uma cordinha de varal. 4 cordas no violão. 4 cordas no violão. Não é porque o violão dele era especial, não, gente. É porque estava faltando uma corda e ele era tão simples e tão humilde que não tinha condições de comprar. E pasme, durante a administração, estourou uma corda. E ele tocou com 3 cordas. E estou para dizer que até hoje, na minha vida, eu nunca ouvi uma ministração de louvor igual aquele homem. Sem fumaça, sem LED, sem iluminação, sem tecnologia, sem caixa de som, um violão preso numa cordinha de varal, 4 cordas, e no meio da administração estoura uma corda, e ele continua. Por essa experiência, eu prefiro dizer que é melhor uma pessoa que tem a vida com Deus ministrando do que um profissional fazendo coisa errada em cima do altar. E se a pessoa realmente está fazendo para Deus e é o Espírito que está conduzindo ela, ela vai querer sim se aprimorar. Ela vai querer sim fazer o melhor. E dentro das suas limitações, mas ela vai fazer o seu melhor. Porque o importante é a vida com Deus. E não é o que você... Exato. Porque, Joab, a gente costuma falar muito sobre fazer na igreja. Uhum. Nós vinculamos o chamado a fazer. Ok? Mas o chamado para todo homem é um só. É ser alguém em Deus ou ser um com Ele. Uhum. E quando você descobre quem você é em Deus, você começa a fazer para Deus. Exato. Porém, nem todo mundo que faz para Deus é alguém em Deus.
Então, para mim, eu estou pouco me lixando o que a pessoa faz, se ela não for. Exato. Jesus e Mateus 7, acho que é Mateus 7, né? Que nem todos que dizem Senhor, entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque vocês fizeram, mas não eram. Né? Então, eu quero finalizar aqui com essa burdoada, te agradecer aí, Joab, pelo seu tempo, agradecer aí pelo seu retorno. Fique tranquilo que não tem jogo rápido, fique tranquilo que tem um monte de pergunta, não tem pergunta surpresa, tá bom, meu querido? Então, eu gostaria muito de agradecer você por ter vindo aqui, tá bom? Sim. E contar com que você aí continue nessa pegada. Peço a Deus para que ele continue abençoando e cuidando, dando direção à sua vida, para que você continue sendo testemunho e continue incentivando pessoas a fazer o mesmo. Tá bom? Amém. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, e eu te agradeço mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço você por essa oportunidade e que Deus ele cada vez mais alavanque, né, esse canal para que as pessoas escutem as palavras que estão sendo ministradas, que reflitam em cima de tudo isso, porque a gente precisa analisar todas as coisas que são ditas. Ninguém tem a absoluta verdade falada, porque às vezes a gente tem aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente compreendeu, mas a gente precisa sempre analisar e ver se verdadeiramente faz o confronto com a palavra do Senhor. E isso a gente extrai para a gente, para que o nosso caminhar ele venha a ser reto diante da presença do Senhor. E eu finalizo isso com uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: o caminho da cura pode ser a doença, e o caminho do perdão, às vezes, é a sentença. Sabe a referência? Racionais MC. Eu estou usando uma referência para mostrar que, se está doente, procura cura. E se você ainda não entendeu que, se você viver a sua vida da maneira que você quer, você já está sentenciado. Você não será, você já está sentenciado. Então, entenda que há um juiz que ele já trouxe o perdão. Então, se você entender que a sentença da morte pelo pecado, o que ela pode te trazer verdadeiramente a vida que é Jesus Cristo. É isso, meu querido. Muito obrigado por mais um tempo conosco aqui. Deus abençoe. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.